Aqui nessa tribuna, ainda hoje, a oposição fala muito mal, ainda hoje falou muito mal do governo, num blá blá blá, que cansa, parecendo daqueles urubus que ficam de longe, torcendo para o bode morrer e depois beliscarem a carcaça, senão a carniça. Incapazes que foram de colocar o Brasil nos eixos do mundo desenvolvido, ficam torcendo e trabalhando para que dê no pior, doa a quem doer, torcendo e trabalhando para que dê no pior, doa a quem doer, menos neles, é claro. Para eles, pouco importa a população brasileira. O que importa mesmo é a desestabilização do governo que está aí. Mas o que me traz a essa tribuna hoje, senhor presidente, é o Brasil no qual acredito e no que vai dar certo. Semana passada, presidente, todos nós no Senado recebemos esta belíssima publicação do Ministério do Esporte e que representa a política para o esporte da presidente Dilma no contexto da educação integral do setor humano. Não falo aqui do esporte de alto rendimento, aquele das Olimpíadas, mas do esporte como componente necessário para a saúde física e mental das pessoas. Olhando sempre para frente, o Ministério do Esporte aqui nos apresenta o resultado da pesquisa intitulada Diagnóstico Nacional do Esporte, DIEESPORTE, comparando o perfil do praticante de atividade esportiva e do não praticante, o sedentário. A pesquisa adota a referência da Organização Mundial de Saúde, OMS, para o sedentarismo, que considera sedentário quem não pratica pelo menos 30 minutos de atividade física por dia, em pelo menos 3 dias da semana. Acho que eu estou incluído aí. Quanto ao sedentarismo no Brasil, a pesquisa apontou que 45,9% de sedentários e 54,1% dos praticantes habituais de esporte. É importante que se conheça esse percentual, senhor presidente, pois é dentre os sedentários que se observa a maior incidência de doenças cardíacas, obesidade e diabetes, como impacto direto da Previdência Social e no SUS. Senhor presidente, 67% de milhões de brasileiros são sedentários, o que equivale a mais de 2 vezes a população do Canadá. Num recorde de gênero, desse total, 54,4% são homens e 41,2% são mulheres. Num recorde etário, na medida em que a idade avança, o percentual de sedentários aumenta. A pesquisa aponta, pasmem, que 90% dos praticantes do esporte abandonam a prática até os 34 anos de idade. Isso indica que esse abandono esteja relacionado ao período em que o indivíduo, homens e mulheres, saem da escola para o mundo do trabalho. São inúmeros alarmantes que demonstram quanto o governo deve se preocupar com políticas consistentes para o incentivo à prática de atividade física na idade adulta, bem como o tratamento de males derivados do sedentarismo nessa faixa etária. A falta, senhor presidente, de tempo por motivo de estudo, trabalho, família, é apontada por 69,8% dos brasileiros como a razão pela qual não realiza atividade física regulares. É por esse motivo, que é tão importante a existência de ginástica laboral nas organizações, inclusive pela produtividade e mais que se faculta ao trabalhador
sadio e que não se afasta do emprego por motivos de saúde. Esta casa, senhor presidente, possui um serviço de qualidade de vida que promove ações de combate ao sedentarismo, especialmente com aulas de dança no esporte, no espaço do servidor, durante o intervalo do almoço, sendo a dança considerada uma atividade física importante, segundo o Diesporte. Vossa Excelência está convidado a participar. Diante os praticantes do esporte, 90,3% o fazem sem qualquer orientação profissional, o que aponta que se trata de uma área com grande potencial de crescimento em termos de opção profissional. A pesquisa afirma que, em geral, a prática do esporte inicia na infância, entre 6 ou 10 anos, antes com meninos e depois com meninas. É o futebol, o esporte mais praticado, com 59,8%, vindo em seguida o vôlei, depois a natação. Isso confirma a interpretação comum e tradicional do futebol como cultura esportiva dominante no nosso país, no nosso Brasil. Quanto à organização, apenas 7,6% dos praticantes de esporte estão vinculados a uma instituição, como clube, por exemplo. Os demais, 92,4%, o fazem sem vínculos por conta própria. Considera-se por região, Sudeste e Sul, são as de maiores percentuais de pessoas que realizam práticas esportivas, vindo em seguida o Centro-Oeste e depois Nordeste e Norte. Meu estado sempre mais distante, embora seja o primeiro do país. Enfim, senhor presidente, a pesquisa apresenta diversos outros recordes e viés, numa riqueza de informações que servem para embasar políticas públicas para a área. É um trabalho que deveria ser, senhor presidente, apresentado pelo Ministério do Esporte em audiência pública na Comissão de Educação, Cultura e Esporte dessa casa. Trata-se, sem dúvida alguma, de um importante trabalho do governo da presidente Dilma, que merece o nosso aplauso e reconhecimento, pois resultará em ações consistentes e focadas no desenvolvimento da prática esportiva como atividade saudável, que retira jovens das ruas e dos vícios, o que promove a melhor qualidade de vida para os nossos cidadãos. Era o que eu tinha, senhor presidente, a falar nessa tribuna. Senhor presidente, meu nobre senador Thelmário, sobre esse tema, eu queria aonde dar uma informação. Quando fui prefeito de Teresina, nós negociamos, no bom sentido, aqui em Brasília, no Ministério do Esporte, um programa muito importante que diz respeito aos céus. Naquele momento, era uma atividade do Ministério dos Esportes e depois passou para o Ministério da Cultura. Então, essa ação nossa resultou em 2 céus lá no estado de Teresina, um na Zona Norte, inclusive tive a oportunidade de visitá-lo agora, sexta-feira, à noite, e um outro na Zona Sul, no Portal da Alegria. É um complexo esportivo, cultural, também abriga nesse complexo de 7.000 metros quadrados de área construída, também um centro de referência da assistência social, várias quadras, inclusive uma quadra coberta, outra não coberta para futsal, também uma praça de skate, enfim, é um complexo, biblioteca digital, um cine-teatro, é um complexo cultural e esportivo, de lazer, inclusive com oficinas para a própria comunidade, instalado em comunidades pobres, em regiões de baixa, eu diria, de termos de renda e qualidade de vida. Isso trouxe uma transformação muito grande
na zona norte da cidade de Teresina e zona sul. Tentamos ainda, quando prefeito, para a zona leste e sudeste. Lamentavelmente, por limitações de recursos, não nos foi possível, conseguir, digamos, esse intento. Entretanto, nós ressaltamos e comungamos com o pronunciamento de Vossa Excelência que o governo federal realmente criou mecanismo para, inclusive, tirar os adolescentes de determinados locais não recomendáveis e praticar um esporte nesse centro, nesses complexos esportivo, recreativo e, sobretudo, cultural. Então, Vossa Excelência, queria me cumprimentá-lo, parabenizá-lo pela iniciativa de ressaltar essa prática e esse chamamento para a atividade esportiva para a nossa juventude. Obrigado, presidente. Senador Hermano, que representa o Piauí, conhecido naquele estado maravilhoso, como o velhinho trabalhador, né? O senador Hermano tem dado uma contribuição enorme, da família trabalhista, que nós dois fazemos gestões aqui permanentes para que PDT e PTB se encontre com o apoio do senador Cristóvão na curva ou na encruzilhada da boa direção e que os interesses individuais, pessoais, sejam largados de lado e que unifique uma programática de trabalho, porque é difícil você ver o PDT para um lado, o PMDB, o PDT para um lado, o PTB para outro. Quando nós trabalhamos, quando nós garimpamos no mesmo leito, quando nós temos o mesmo objetivo, que é o trabalhista, os excluídos, são as causas, os direitos do trabalhador. Então, a gente conversa muito, e se dependesse da minha pessoa e da pessoa de Vossa Excelência, e também da vontade do senador Cristóvão, que eu não tenho nenhuma dúvida, essa unificação já era para ter acontecido. A gente, com certeza, íamos fazer uma só força, numa só direção, buscar um só norte, um só rumo, porque é importante, nesse momento de crise brasileira, que a gente pense, acima de tudo, na nação brasileira, né? E PDT e PTB, eles estão interligados. É impossível a gente perceber, até porque a gente tem certeza que esta construção um dia vai acontecer. Quero agradecer a presidência de Vossa Excelência, a paciência, por hoje a gente estar podendo, e o testemunho de um grande prefeito de Teresina, aquela cidade maravilhosa, uma cidade de vida, de trabalho, de resposta. E eu tenho nenhuma dúvida de que Vossa Excelência traz esse testemunho da prática do esporte que aqui a gente defendeu, que vem melhorando a qualidade de vida, trazendo resultado ao nosso povo. Portanto, eu, mais uma vez, agradeço a Vossa Excelência. Muito obrigado.